Shalom, shalom, bom dia, sejam todos bem-vindos, glória a Deus, Shalom, bom dia, glória a Deus, Deus abençoe, bom dia. glória a Deus, aleluia. Vamos orar, o pastor vai orar para nós, em nome de Pai, em nome de Jesus. Jesus, nós te agradecemos, te louvamos por mais um dia, cremos na tua misericórdia, na tua graça, no teu amor, na tua grandeza. Sim, meu Deus, Temos passado por confrontos, ó Pai, temos passado por meu Deus, palavras, ó Pai querido, que têm batido de frente com as nossas é vidas, verdade, Deus. mas nós estamos buscando isso. Nós estamos orando para que o Senhor nos limpe, para que o Senhor nos restaure, para que o Senhor nos leve aonde o Senhor tem que levar. Sim, E Deus, agora a palavra tem chegado através da vida do apóstolo, dos irmãos, das nossas vidas, aquilo que ouvimos, aquilo que falamos. E agora estamos naquele famoso vale da decisão. sim, Vamos aceitar essas palavras, vamos colocar em prática, vamos abraçar a santidade, vamos deixar de lado tudo aquilo que aprendemos que nos contaminou e está nos contaminando ainda, ou continuaremos nas mesmas práticas, iludidos que alguma coisa mudará. Muitos anos ficamos dentro da igreja, é iludidos isso, que alguma coisa vai dar certo. Daqui a pouco Deus faz a obra. é Daqui a pouco Jesus, Deus muda essa situação. Recebemos palavras, Deus é contigo, fica firme. Daqui a oh pouco Deus, tudo se acerta. E estamos no daqui a pouco, daqui a pouco, daqui a pouco. sim, E se passaram 10, 20, 30 anos e o daqui a pouco nunca é chegou. verdade, Porque Deus, nós nunca mudamos, ficamos nas mesmas coisas, os mesmos tipos de procedimentos. Não fizemos nada diferente daquilo que fazíamos e esperávamos que algo fosse acontecer, algo sobrenatural, um milagre. E o milagre aconteceu lá na cruz do é Calvário. O verdade, Deus, sobrenatural foi aquilo que Jesus Cristo deixou disponível para nós lá na cruz. Agora negue-se a si mesmo, toma a sim, sua cruz e siga-me. Mas achamos que pegar a cruz dele, aquilo que ele venceu, e colocar nas nossas vidas e colocarmos e ficarmos do mesmo jeito, ia dar é, tudo certo. oh Uma Deus, teologia errada, verdade, um ensino equivocado, em muitos casos, não de propósito, porque também estavam é enganados. verdade, Jesus, Lideranças que também não tinham nada para nos oferecer e davam os seus melhores, mas sim, infelizmente o melhor deles era ruim para eles e para as ovelhas, para as nossas vidas. E fomos crescendo num ambiente para espiritual o céu, tão desfocado da tua para o palavra, céu, tão longe do teu reino, ficamos aí, os que aleluia, sobraram, né, os que aguentaram, os que ficaram. Muitos foram sim, embora, muitos desistiram, muitos abandonaram. E eu não quero justificar aqueles que foram embora na falha dos seus líderes, porque eles poderiam ter buscado a Deus sim, diferente, ter se reconectado com Deus em outro lugar, de uma outra forma. Mas, infelizmente, muitas vezes somos responsáveis, sim, nós como os líderes, de jogar as pessoas fora, porque não temos nada para oferecer. é Tenha verdade, Jesus. misericórdia de nós, Pai, nos ajuda. Perdoa Sim, nossos pecados e nos sim, ajuda a entrar mais e mais naquilo que o Senhor tem para nós. Tira sim, de nós a hipocrisia, tira de nós a falsidade, tira de nós a mentira, o sim, meu orgulho, Deus. a vaidade, Sim, meu Deus. soberba, arrogância, Sim, Pai. independência, prepotência, o sabe tudo, Tira, já Pai. fiz tudo isso, Oh, já meu sei o que eu Deus. vou fazer, já tenho a resposta. Vai nos limpando, Pai. Sim, meu Deus. Somos demasiadamente ruins. Enganoso é o coração do homem e Sim. demasiadamente corrupto. Oh, meu Deus. Precisamos aceitar essa realidade, porque ele está falando das nossas vidas. Olhamos para as outras vidas. Os outros estão enganados, têm as suas vidas com corações enganosos, mas precisamos olhar para nós. Sim, Pai. Faça com que nós nos olhemos olho no olho Sim, Pai. e vejamos que realmente somos demasiadamente É corruptos e verdade, Deus. precisamos acertar a nossa vida. Nos guarda, nos cobre com teu sangue e nos ajuda a buscar em ti arrependimento profundo de todas as coisas Sim, Pai. e nos limpar verdadeiramente em nome de Jesus. Amém. Amém e Glória a amém. Deus. Glória a Deus. Seja bem-vinda, irmã Delávia, irmã Mônica. Deus Glória a abençoe Deus. vocês, em nome de Jesus. Irmã Divina, irmã Geni. Glória a Deus. Paulinha, Deus abençoe. Irmã Antônia, Margarida. Glória a Deus. E aqueles que eu não cumprimentei, sejam todos bem-vindos. Irmã missionária Maria de Fátima. Deus Tem abençoe. hora que cansa, né, ficar ouvindo isso, né? O quê? Arrependimento, se acerta, conserta. Tem hora que empapuça, né? Fala, nossa, de novo essa história. Mas aquela história que a gente ouvia antes lá, a gente gostava, né? Onde nos levou para os buracos, aquelas histórias a gente não cansava de responder, de olhar, não via a hora do telefone tocar para ouvir aquele monte de besteira que hoje nos jogou, mas agora, ai, pastor, de novo, arrependimento, lá, 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 lá. Obrigada. Mas é complicado, irmãos. Realmente nós estamos em lugares
E se nós não nos posicionarmos de verdade, ficaremos enroscados e não vai adiantar nada. Não vai adiantar nada, a gente vai se frustrar mais ainda. Então a gente precisa pegar tudo isso, essa oportunidade. Tem uma canção que fala: uma chance igual a essa, talvez eu não tenha mais. Sim, Estamos vivendo um momento muito especial de sim, coisas que temos aprendido para limpar as nossas vidas. sim. Eu creio que uma chance igual a essa, talvez nós não tenhamos mais. Então, que aproveitemos essa chance agora, Sim. em nome de Jesus. Amém. Amém? Glória a Deus. Obrigada aí pelos elogios, não é? Glória a Deus. Casal chique, olha lá, estou falando. Glória a Ah, Deus. sexta-feira tem que dar uma impactada no visual para o final de semana ficar gravado. Amém. Ai, ai, eu tô com a boca meio sorriboquidente, agora me deu uma dor aqui, que eu tô assim, né? Oh, Jesus. Tem misericórdia. Então, amados, quando eu falei que, aleluia, quando eu falei a respeito de ter dado uma enxugada, por quê? Porque eu ia trazer ali 4 fundamentos de autoridade, mas eu ia trazer um pouco menos esclarecido, explicado, né? Eu ia passar assim mais explicando o que rouba-nos a autoridade, mas eu vou voltar, porque eu já ia entrar diretamente naquilo o que o Senhor quer de nós, não é? Mas eu primeiro vou trazer como que eu posso dizer, essas manifestações aqui para depois ir para frente. O que Jesus quer de nós? O que Cristo está esperando de nós? Essa palavra o Senhor me deu, amado, quando estávamos lutando com um amado que estava para divorciar da esposa, e meu esposo falou, vai lá. Ele falou assim, minha esposa está presa, chorando, né? No telefone. O meu esposo falou assim para ele, vai lá, busca ela. Vai lá, busque-a, né? E verdadeiramente ele não foi buscá-la e eles se perderam e agora, infelizmente, ele já está no terceiro casamento, não é? Mas essa palavra o Senhor deu ali para mim quando isso tudo aconteceu. Então, o Senhor Jesus, ele tinha uma expectativa, isso foi no ano de 2017, mais ou menos. Então, o Senhor tinha uma expectativa de que nós fizéssemos algumas coisas a respeito daquilo que está acontecendo com o nosso cônjuge, porque os nossos cônjuges, é a única pessoa, amado, que o Senhor fala que nós somos um com Ele. E se não nos importarmos com aquele que é um conosco, verdadeiramente com o que vamos nos importar? Não é? Eu não estou falando, amados, daqueles que o Senhor já sentenciou, porque eles ultrapassaram todos os limites. Eu estou falando, pese a palavra. Pese muito bem a palavra e veja o que Deus está falando no seu caso. E não fique condenado se você já se divorciou, se separou. Pegue daqui para frente e coloque as coisas no lugar. Tanto quanto o seu casamento foi desfeito, fale ao Senhor, Senhor, o que ficou daquele casamento dentro de mim ainda, no meu corpo, na minha alma, no meu espírito? Eu quero limpar daqui para frente. Agora, às vezes você já tem uma nova aliança, ou você, sim, isso mesmo, irmã Lívia, ou às vezes você está sozinha ainda, ou já tem uma nova aliança com alguém. O Senhor quer que nós andemos limpos. Então, considere isso, amém? Então, eu quero colocar aqui que a ausência de uma paternidade, ela traz uma ausência de autoridade. Então, uma pessoa que não tem pai, que é órfão, ela tem um princípio muito forte de rejeição. Então, ela tem problemas com a rejeição de Deus, ela rejeita o amor de Deus, a vida dela, e rejeita ao próprio Deus. Então, Deus vem para entregar uma vez, uma pessoa teve um sonho com uma visão com uma outra pessoa, que o anjo vinha e queria entregar uma bandeja, mas aquela pessoa não se virava para receber aquela bandeja, era uma bandeja linda, e aquela pessoa ficava sempre focada numa outra coisa e não conseguiu receber aquele presente que o Senhor havia mandado através do anjo. Então, amados, às vezes nós rejeitamos a Deus e rejeitamos o seu amor. Às vezes, amados, nós tivemos que nos virar tanto, não sei se uma distração muitas vezes pautada pela rejeição e pela autossuficiência. Porque, amados, quando somos rejeitados, nós começamos a entender que temos que nos virar. Tudo é por nossa conta e risco. Porque se aqueles que deveriam nos guardar, nos amar, não nos guardaram, não nos amaram, o que vai acontecer conosco? Nós pegamos e falamos, não, agora eu sei que eu estou por minha conta e risco. E essa autossuficiência, ela se transforma numa capa de proteção. Então, não sei se você já reparou em pessoas que, quando ganham presentes, de alguma maneira elas têm que retribuir. Quando elas são exaltadas de alguma forma, de alguma maneira, elas têm que retribuir aquela exaltação a outra pessoa. Já passaram por alguém assim?
chega um presentinho, de alguma maneira ela quer dar algo em troca, porque eu não vou ficar devendo nada para ninguém. Eu não estou falando que todos os casos são assim. Estou falando que existem casos que acontece isso, porque lá no fundo, lá no inconsciente dessa pessoa, há algo falando: eu não quero dever nada para ninguém, não quero estar em dívida, então eu vou pagar pelo presente que me foi dado. E às vezes acontece isso com a salvação de Cristo. Cristo nos dá a salvação por presente, é de graça. Ele pagou o preço. E nós precisamos, assim, talvez um dos fundamentos do legalismo, do farisaísmo, seja exatamente isso. Eu preciso pagar o Senhor, eu não vou ficar devendo nada para o Senhor. Eu quero agora, Senhor, em nome de Jesus, eu quero pagar essa salvação que o Senhor proporcionou para mim. E nunca saímos do lugar de dívida para com Deus, porque o amor dele é impagável. Então, a rejeição, ela é um bicho muito feio. E às vezes a gente fala que a rejeição é uma criatura de três cabeças. Por quê? Porque nós entramos num lugar de auto-rejeição, de medo de rejeição e de rejeição às outras pessoas. Então, o tripé, a cabeça, vamos colocar assim, formada por essas três vertentes, que é a rejeição, no caso, ela se manifesta dessa maneira. Nós rejeitamos a nós mesmos, nós rejeitamos as pessoas que estão ao nosso redor, inclusive ao Senhor, e temos o medo da rejeição. Então, precisamos vestir uma capa de autossuficiência, uma fortaleza verdadeiramente. E ontem, como estamos trabalhando ali com algumas pessoas que vão fazer o mapeamento, nós trouxemos ali algumas coisas e o Senhor me deu uma visão enquanto estávamos orando a respeito de que ele tem umas dinamites para colocar nesses lugares de fortaleza. E foi muito bonito que Deus deu. O Senhor está falando, todos aqueles que crerem, que entrarem nisso com sinceridade de coração, o Senhor vai operar, sim, as suas maravilhas. Às vezes falando, não, pastora, mas esse é o óbvio. Mas é um óbvio que às vezes vem para trazer um pouco mais de segurança naquilo que estamos entrando, naquilo que vamos fazer, naquilo que vamos ser expostos. Às vezes as pessoas não têm essa confiança toda que nós já temos. Sabemos que talvez isso seja óbvio para muitos, mas para aquela pessoa que está começando, isso vai ajudá-la muito. Então, se eu for sincera, o Senhor vai estar comigo, haverá uma dinamite a meu favor. E ela pega aquilo com poder, com autoridade, e ela se manifesta de uma maneira um pouco mais sincera, com verdadeiramente autenticidade de coração. Então, hoje, amados, nós queremos tratar isso a respeito do espírito da orfandade. Amados, veja que aquela mulher ali, ela não era filha do coração de Labão. Em todas as coisas que Labão manifestava, ele usava o poder de troca, o poder do engano. Ele queria saber do seu bolso ser cheio, ele não estava ocupado das suas filhas. Então, veja bem que situação ele colocou aquela mulher ali. Ele não se importou em nenhum momento em pensar, ele não fez a conta do preço alto que Lia teria que pagar ao ser verdadeiramente cortejada pelo marido, vamos colocar assim, tendo outro nome dos lábios. Ele pode ter chegado para ela e ter falado: ai, Raquel, quanto tempo eu te esperei? Você já imaginou isso? E será que esse pai cruel, ele estava tão cegado a isso? Então, nós precisamos entender, amado, que quem nos entregou a esse tipo de manifestação de sofrimento, de dores, não foi o Pai do céu, foi Satanás e seus demônios. Nós nascemos no mundo pecaminoso e nós precisamos entender por que fomos parar nesses lugares de prisão tão profundos e não imputarmos essa culpa ao Senhor, o nosso Deus, mas tributarmos, sim, essa culpa a Satanás, seus demônios, aos pecados. Hoje eu estava orando cedo e o Senhor falou: de que se queixa o homem? Queixe-se dos seus próprios pecados. Porque a palavra que o pastor trouxe ontem, no final, foi impactante, foi muito triste. Foi uma palavra extremamente triste. Imaginar aquela mulher naquele contexto de que humilhação, meu Deus. Que humilhação, Jesus. Se coloque no lugar de Lia, ela recebendo o esposo que ali verdadeiramente não era para ela. E ela ali, eu creio, amados, que como o pastor Alexandre falou, a alma dela foi fragmentada, porque eu creio nisso, porque a decepção dela com a figura masculina foi dupla, porque o pai a entregou aquilo sem medir as consequências para ela do ato dele, da cobiça dele, e também do próprio esposo que ela estava recebendo, porque aquele esposo não era dela e ela sabia aquilo. Então, e outra coisa que ficou muito firme no meu coração, ela foi semeada nesse ambiente. Isso o pastor Alexandre falou na oração, mas o Senhor me fez
meditar nisso, porque estamos falando da profundidade da vida sexual. E temos falado que o sêmen, quando é tocado no ventre, ele produz algumas coisas. Que tipo de semente foi produzindo no ventre dela? Até a ciência fala, amados, que uma mulher que se deita com vários parceiros, eles vão observando que o DNA dela é alterado. Então, quando nós nos deitamos com um parceiro, ou dois, ou muitos que seja, o nosso DNA é alterado. E o DNA daquela mulher foi marcado por um nome, Raquel, não é? Então, nós precisamos entender, amados, que as coisas do Senhor, elas saem dessa aparência que às vezes temos. Ah, vai dar tudo certo. Existem hinos que falam, e meu esposo fala, eu não gosto muito desse hino, que ele é muito almático. E eu entendo isso que ele está falando. Sim, são hinos que às vezes apelam para a nossa alma, porque às vezes eles foram feitos nesse ambiente. Sim, vai dar tudo certo, mas esse tudo certo tem um posicionamento nosso. E o posicionamento nosso é buscar aquilo que Deus está falando. E o que Deus está falando para nós, como pessoas que queremos restaurar o nosso casamento, nós vamos precisar mergulhar mais profundamente. Porque, evidentemente, os lugares de dores vão aparecer, os lugares de fragmentação vão aparecer. Os lugares onde aquilo que são as nossas feridas mais profundas, elas vão aparecer. Coisas que estavam ocultas. O pastor Alexandre falou que ele recebeu um impacto no dia lá que ele estava falando a respeito daquilo que nós fizemos com aquilo do projeto que Deus havia nos dado. O Senhor falou com ele, filho, você não apenas jogou meu projeto no lixo, mas você traiu a minha confiança. E ali mesmo, quando ele estava dando testemunho, ele começou a chorar, porque Deus é Deus de profundidades. Por isso que falamos tanto a respeito de desdobramento de pecado, mas queremos sempre falar do poder da cruz do Calvário para nos justificar. Sim, queremos trazer uma consciência de pecado despertada, mas sim, o nosso maior intuito também é trazer uma consciência de justificação, para que nós não fiquemos na condenação. Então, é necessário, amados, que nós entremos nesse lugar onde nós busquemos a paternidade de Deus. Quando eu procurei o apóstolo a primeira vez, e para gravar os áudios, eu tremia assim, amados, e gravava uma, duas, três, um monte de vezes, e apagava, porque eu falava, nossa, mas isso aqui, será que vai dar certo? Será que ele vai me entender? E muito nervosa, muito agitada, muito ansiosa, muito morta. E mas o Senhor me visitou e deu graça, e pela misericórdia do Senhor, ele entendeu. E às vezes eu falava para ele: o senhor ouviu meus áudios? Porque eram áudios imensos, tinha áudio de 16 minutos, não era um áudio só. Não é? Então não fique preocupado quando você mandar suas 159 mensagens. Teve uma irmãzinha que eu contei, deu 159 mensagens. Aí coloquei assim, fulana 159, para saber de quem se tratava, não é? Então, nós entendemos o que estamos passando, precisamos pôr para fora. Aquele pastor Alcione Emeriche, de uma escola também de cura interior e de libertação, ele fala que enquanto não vomitarmos a dor da nossa alma, nós não seremos curados. E às vezes Deus precisa cavar mais fundo e nos deixar extremamente desconfortáveis. Deus vai precisar ir naquele lugar onde você não queria que ninguém mexesse. Lá naquele quartinho escuro, onde aquela criança está lá escondida, infantilizada, trancada. Amado, já passei por alguns casos em que haviam crianças verdadeiramente na idade espiritual na qual foram feridas. E o Senhor abriu a minha visão e a criança estava lá. E nós tivemos que dar comando. Nós tivemos que dar comando para que aquela criança saísse daquele lugar e, em primeiro lugar, crescesse. Então, precisamos entender, amados, que Deus está trazendo, sim, coisas que vão nos deixar. Uma das nossas irmãs falou assim, eu me senti muito desconfortável. Porque aí você começa a imaginar o nosso leito de casamento, não é? Nosso leito de casamento. Quantas vezes o nosso esposo pode ter pensado numa outra mulher? Quantas vezes? Porque se Cristo interioriza os pensamentos e ele coloca agora o pecado como um pensamento, não mais de acordo com aquilo. Vamos trazer um bichinho arrastado pelo meio do arraial, todo mundo vendo, e você já vai estar livre do seu pecado, você vai estar coberto do teu pecado, não livre, né? Mas coberto, essa é a palavra melhor, uma cobertura para o teu pecado. Aí ele vem e interioriza, ele fala, agora, se você pensar, se você sentir, você verá que verdadeiramente você pecou contra mim, e a palavra de Deus fala de todo pensamento, ser-lhe-á pedido conta. Então, às vezes nós queremos minimizar um pouco a palavra. Há tempos atrás eu ouvia pessoas falando assim, olha,
Deus está falando aqui e colocou assim como se fosse uma sugestão de Deus. Mas não, amados, é uma ordem. Se não perdoar, não seremos perdoados. E aquilo era minimizado pelas pregações. E nós ficamos tanto tempo em cativeiro porque as pregações foram diluídas, diluindo o poder da palavra. E a veracidade daquilo que estava sendo dito ficou no superficial. Porque nós, como pregadores, ficamos, às vezes, com um pouco de medo de falar para a pessoa: não, filho, se você não perdoar, Deus não vai te perdoar, com a ênfase necessária. Então, o que Deus está trazendo aqui para nós é ênfase naquilo que pensamos, nas motivações. O Senhor esses dias falou comigo: filha, se a motivação e a intenção não fosse importante, eu não falaria que a palavra quer justamente trazer a revelado as motivações e as intenções. Se isso não fosse importante, os meus olhos de chama de fogo não estariam nesse lugar. A minha palavra não precisaria discernir isso. Eu quero que você dê atenção a motivações, sim. Qual foi a motivação com que você fez isso? Qual a tua intenção? E aí Deus vai sondar, pesar o nosso coração, Ele vai esquadrinhar o nosso coração e nossos rins, que é a nossa mente, profeticamente falando, os rins. Então, amados, nós precisamos entender um pouco melhor aquilo que Deus fala a respeito da sua própria santidade e aquilo que Ele está requerendo à sua noiva, porque a noiva do Cordeiro, ela é santa e ela precisa ser nova, uma noiva fresca. O Senhor não quer rugas em nós. Ontem estava falando essa palavra e o Senhor pôs muito firme no meu coração isso, tem falado comigo há um tempo. Ele não quer uma noiva enrugada, uma noiva velha. Eu já estou com certa idade, olha quanta ruguinha, né? Então o Senhor quer uma noiva nova, porque Ele ainda está na sua melhor performance. Ele é Deus, Ele não muda, aleluia. Ele quer a noiva na sua melhor performance. E essa noiva não pode ter nada escondido, nada maculado, nada impuro. Então o Senhor está falando: filho, saia desse lugar agora, desse demônio de 3 cabeças que atua contra a sua vida. Eu sou tão tímida. A timidez tem as suas manifestações. Mas o que queremos guardar? Na verdade, não é a nossa autoimagem com a timidez? Eu não falo em grupo. O que queremos guardar? O vexame de gaguejarmos? Porque às vezes não queremos postar uma oração em áudio no meio do grupo todo? Porque seremos comparados? Porque seremos julgados? E aí nos paralisamos, porque há algo da rejeição pulsando dentro de nós. Mas eu não vou mais me deitar com o meu esposo, porque da outra vez ele trocou meu nome. Por que não vai deitar? Porque nós ficamos feridos na nossa autoimagem. E eu não estou falando que está certo o teu esposo ou a tua esposa trocar o teu nome. Eu estou falando que nós precisamos sair desses lugares onde a rejeição te paralisou e me paralisou. Então, e como vamos fazer isso? Como estava falando, quando eu liguei para o apóstolo, ele falou assim: ô, pastora, na verdade, naquela época ele me chamava de irmã. Ô, minha irmã, a irmã foi ferida, muito ferida, pelas figuras de autoridade na sua vida, as figuras masculinas de autoridade na sua vida. Agora a irmã precisa entrar na paternidade de Deus. Mergulhe no amor de Deus. Esse foi o primeiro conselho que eu ouvi do nosso apóstolo. Mergulhe no amor de Deus. Saia do lugar da orfandade. Então, se você quer ser um santo para santificar, uma santa para santificar, mergulhe no amor de Deus, porque Ele vai mostrar que Ele é nosso Pai, e Ele vai dar um senso de valor, e esse demônio de 3 cabeças, ele começará a cair na tua vida. E pode ter certeza, amado, não é pelo pirilim-pim-pim, pelo poder da xirra lá, não vai ser dessa maneira. Vai ser pelo poder da palavra de Deus, o Espírito Santo te lavando, mesmo porque se Ele fizer subir todas as áreas de rejeição de uma vez, você e eu não vamos aguentar, é muita dor. Nós não vamos aguentar. As pessoas têm falado que você é gordinha, que você é feia, que você é isso, que você é aquilo, que você, que nem meu esposo fala, que você é narigudo, porque é pinóquio, porque balança para andar, porque eu pareço um saco de batata amarrado pelo meio, porque meu cabelo é pichain, parece mais bombril de limpar panela. Cantaram isso para mim na escola, não é? O cabelo dela parece mais bombril de limpar panela. E naquela época, os cabelos afro, todos enroladinhos, não estavam na moda. Meu cabelo parecia assim, né? Eu tinha 8 anos, 7 anos, 8 anos, não é? Então, são coisas que marcaram. Então, se Deus se levantasse aquilo que é toda sujeira, a palavra de Deus diz: as feras poderiam te matar. Então, nós precisamos entender que não será algo nem fácil, nem rápido, será processual. Amém?
Então, a ausência de paternidade traz ausência de autoridade. Se você não sabe quem é teu pai, você também não sabe a sua identidade, também não sabe o teu propósito. E sem propósito, não tem autoridade. Para que Deus vai dar autoridade para alguém que não sabe qual é o seu próprio propósito? Ainda que Ele nos ministre, amados, Ele nos dê autoridade para caminharmos enquanto estamos na infância espiritual. Mas será que Ele quer que nós caminhemos o tempo inteiro assim, sem saber para onde vamos? Sem saber para onde vamos? É isso que Deus quer? Ou será que Deus tem um destino? Ontem foi muito interessante. Naquilo que estava ministrando, o Senhor falou: vocês são um povo de governo. Nós que estamos aqui somos um povo de governo. Aqueles que estão debaixo da autoridade do apóstolo Éder Gregório é um povo de governo. E nós precisamos tomar essa autoridade e começarmos a governar, a reinar, a ter regência sobre a nossa vida. Mas nós não queremos assumir essa responsabilidade, então ficamos sem paternidade, e a ausência de paternidade traz ausência de autoridade. Guarde isso no teu coração. Se eu não tenho identidade, eu não exerço a autoridade do lugar certo. E se eu não exerço a autoridade do lugar certo, o meu destino profético, o meu propósito está sendo comprometido por essa falha de revelação de quem é o meu Deus, que é o meu Pai. Nós estamos no mês de Sivan. E um dos nomes dos generais de guerra que deveria sair à frente do exército, lá em Números capítulo 10, o nome dele queria dizer: Deus é o Pai. Nós estamos no mês da paternidade, e esse Pai é força. Nós estamos no mês de recebermos também a paternidade de Deus. Ele deixa os seus códigos, as suas chaves proféticas na palavra. E se estamos nesse mês de guerra, de avanço, de assumirmos a autoridade como Esther assumiu, nós estamos nesse tempo em de assumir e colocarmos no nosso coração: Deus é meu Pai. Deus é meu marido. No último dia traremos uma pauta a respeito, não é uma pauta, mas traremos umas palavras para declararmos sobre as nossas vidas, e eu vou ter que fazer uma pauta para os homens, porque aquilo foi feito para mulheres, eu estava observando lá hoje. E vamos pedir para Deus trazer a regência da paternidade dele sobre os homens também. Porque às vezes nosso casamento está porque os homens também não assumiram a sua autoridade. Porque está assim: enquanto o seu marido não se posiciona, o que é para você fazer? Então não é isso que colocamos lá? Enquanto eles não se posicionam, é porque verdadeiramente não tem ainda a paternidade de Deus. Deus não é pai, não é marido, não é nada. Ele é um Deus lá no céu. Mas quem é você? Ah, eu sou uma qualquer. Deus falou: você é uma rainha. Não, mas eu sou uma qualquer. Nós vamos ter que começar a assumir, decidir quem somos. E agora, a problemática da rejeição no homem. Ausência de autoridade. Não é? Vou ler aqui. O sangue da mãe, na hora do nascimento, legitima a aliança de sangue do óvulo e do sêmen do pai. O que foi transferido é legitimado pela aliança de sangue não só da pecaminosidade do homem em si, como também as consagrações a demônios, a maldições e rejeições. Demônios se apresentam para conquistar o que foi lhe dado por direito de aliança. Então, se uma pessoa, se o homem é rejeitado, ele também passa por ausência de autoridade. Os pais podem rejeitar seus filhos, muito para além da criança ser real já nos seus braços. E da mesma forma, o marido pode estar casado e ter até a intimidade sexual com a esposa, mas na verdade nunca a assumiu espiritualmente, porque não morreu para desposá-la. Então, amados, quando o homem rejeita a sua própria autoridade, porque não teve alguém para destravá-lo na sua própria autoridade, ele vai ser um precursor de ausência de autoridade. Ele vai ser aquele que vai liberar sobre a vida da sua casa, da sua família, a ausência de autoridade. Aquele dia trouxemos alguns aspectos, hoje eu quero trazer a problemática da rejeição, onde ela atua. Ela atua, amados, nos lugares onde ela faz com que nós fiquemos totalmente tolhidos da nossa própria identidade. Se o homem não assume a sua identidade agora em Cristo, no sangue da nova aliança, ele vai ficar sendo um precursor de ausência de autoridade. Uma pessoa que propaga a falta de governo, a falta de domínio, onde tudo é um caos, onde ele não tem voz ativa para colocar as coisas no lugar. Depois, nós vemos que a problemática da rejeição no casamento, a ausência de autoridade. Veja bem, se o marido se casa
e deixa pai e mãe sob o pretexto de que se casou, mas a realidade não assumiu o casamento, nós temos problemas de ausência de manifestação de autoridade. O deixar os pais o libera para exercer a nova autoridade que ele tem assumido agora no casamento, que é a esposa e os filhos. Mas como não assumiu de verdade essa nova posição, ele está como uma só pessoa com a esposa, mas ela não tem cabeça porque ele não assumiu. Já falamos tudo isso, amados, mas eu quero depois enfocar algumas coisas mais. Ela já deixou, às vezes, o pai e mãe, e ele também. Ele é o cabeça agora, mas ele não assumiu a posição dele. De maneira nenhuma. Não assumiu. Seja pelo que for. E aí o que acontece? Ele não tem autoridade sobre nada e nem ninguém, porque ele não assumiu. Satanás pega toda a autoridade que não é assumida. Aí depois, se ele não terá, aí eu já coloquei autoridade, não consegue regir a sua própria vida e passa a ser regido por Satanás. E por que vemos casamentos, amados, tão disfuncionais? Porque alguém está fora do lugar de autoridade. Nesses tempos atrás, fomos conversar com uma pessoa e a pessoa falou: olha, está vendo aqui um espírito de Jezabel. Aí eu falei para ele, irmão, você está tendo espírito de Jezabel em tantos lugares assim, é porque tem muito Acabe. E é verdadeiramente uma palavra certeira, porque Jezabel, ela só atua onde há pessoas que dão-lhe lugar, ela é um parasita. E ela só vem se acoplar com aquele que ela pode sugar. Um dos nomes dela é montão de lixo. Ou seja, ela vai trazer ali a manifestação de Beelzebul, o Senhor das Moscas. Então, amados, nós precisamos entender que um lar disfuncional, ele vai atrair demônios, sim. Um lar todo sujo, todo arrebentado, sem organização, homens sem autoridade, mulheres que não se submetem ao marido, vão trazer todo tipo de moscas, vão trazer um montão de lixo para dentro de casa. E às vezes as mulheres não conseguem colocar a casa em ordem, e eu não quero aqui criticar ninguém que não consegue colocar a casa em ordem, não estamos aqui para reparar nisso, mas estamos falando, vai checar algumas coisas, porque às vezes a tua casa é o reflexo do que você é por dentro. Não conseguimos organizar, está um caos. E ainda, vamos lá para frente. Satanás toma para si o papel de marido da relação, e a mulher assume o papel casada com ele. Normalmente de mãe solteira, ou ela assume a paternidade do próprio marido, ou de mulher descasada, viúva de marido vivo. E aí, o que é que ela faz? Ela é a cabeça dela mesma e a cabeça do marido. E aí se torna um casamento como jezabélico. E aí nós pensamos que Jezabel está na igreja, com seus olhos pintados, com a roupa mais sensual e sedutora possível, e achamos que ela é só isso. Não, Jezabel é toda a manifestação de inversão de autoridade. Isso é Jezabel. Ela caça os homens para lhes tirar a virilidade, para lhes tirar a masculinidade. Ela é uma caçadora da autoridade do homem, para levantar a mulher nesse empoderamento que nós temos visto aí fora acontecer. Aí depois, se o homem chega à nova aliança do casamento e não a assume, pode ser que esteja casado com ele mesmo. E a masturbação ajuda nisso. Por quê? Porque a masturbação é feita sempre com alguma outra pessoa. E se ele está se autoexcitando, amados, quem veio para receber essa autoexcitação? Então, o adversário veio, mas ele também está presente. Então, ele vai aumentando as cadeias da egolatria. Isso é muito sério. Por isso estamos falando, amados, e o Senhor hoje, conforme eu estava orando, eu falei, Senhor, essas coisas que o Senhor está revelando, e que o Senhor já tinha revelado, está trazendo luz mais profunda sobre essas coisas, elas são muito diferentes para o meu próprio entendimento, não é? E o Senhor me fez lembrar, há muito tempo atrás, Ele me deu uma visão com uma água fervente, que eu lançava assim, em cima de órgãos sexuais deformados. Eram muitos órgãos sexuais deformados, e o Senhor me abriu a visão e eu vi isso. E aquela água, ela ia passando, e aqueles órgãos sexuais iam sendo normalizados. Isso faz muito tempo. E eu estou vendo se cumprir agora, porque estamos tratando a respeito da sexualidade das pessoas, casamentos de que pessoas não se casaram, fornicações, amaziamentos, masturbações, coisas tão profundas, amados, da sexualidade humana. Então precisa de uma água quente, de uma água de limpeza, de uma água turbinada pelo fogo do Espírito Santo, para que queime as impurezas. Precisa ser uma palavra incandescente verdadeiramente, uma palavra que chacoalhe a nossa
normatização. Ah, isso é normal. Isso virou lei já. Não! Ah, casamento assim? Ah, é lei. Normal. Imagina, pastora, que retrógrada que a senhora é. Nossa, vocês são crentes, vocês são tão radicais, não é? O Cristo vivo foi radical. Ele também tem uma moda. E a moda dele é ser de santos, porque eu sou santo. Ele não mudou de moda. Ele continua santo. Ele não vai entrar na nossa modernidade, na nossa contemporaneidade. Ele não vai entrar nisso. Ele não está impressionado com a nossa sabedoria tecnológica. Oh, ele não é assim. Ele não está impressionado com nenhuma das, como que eu posso dizer, dos inventos do homem. Ele não está impressionado com isso. Então, amados, nós precisamos entender que o marido, que às vezes está em masturbação, sim, existe sim. Tem o íncubos, tem súcubos, que vão se aproveitar, amados, disso, e vão se tornar verdadeiramente espíritos vampíricos nas nossas vidas, sugando a energia que temos, porque eles, de alguma maneira, foram chamados para estar ali. Ah, mas é só um prazerzinho, pastora. Puxa vida, eu não tinha esposa. Oh, a minha esposa também não queria se deitar comigo. Estou justificado. E tem alguém para colocar a culpa. E o Senhor vai falar: então tá bom, você está preso porque você está colocando a culpa na sua esposa. E você não está vendo a verdade da minha palavra que veio para te libertar. E eu estou falando para você que isso é pecado. E você quer assuma ou não assuma, eu estou falando, isso é pecado. E eu não vou mudar de opinião porque você não concorda comigo. Eu sou Deus e não mudo. Então a sociedade, de uma maneira geral, quer um Deus onde ela possa manusear, onde ela possa formatar, onde ela possa falar para ele: fique aí, não mande em mim. É o humanismo de Adão. Não me adore. Satanás não falou para o homem, me adore. Ele falou para o homem, se adore. Seja como Deus. Ele colocou a inveja demoníaca dentro do coração do homem. Seja como Deus. Ele já era como Deus. Quando Deus o soprou, falou: seja aí, filho, a minha imagem, a minha semelhança. Então, existem muitos enganos na nossa vida. E aí, depois, veja bem essa parte aqui que eu quero tratar daquilo que o meu esposo trouxe ontem. O olhar de um homem para com uma mulher com intenção impura já coloca em adultério, já o coloca em adultério. Com esse precedente, nós vemos que as motivações, sentimentos e intenções do coração são levados a sério pelo pai. Então, o que nos faz descrer que na hora da sexualidade, onde a nossa mente está divagando no mundo de imaginações e de nomes que não são dos nossos esposos, nossas esposas, numa relação sexual onde a nossa atenção está no mundo paralelo, o que nós achamos que está acontecendo nesse momento? Será que nós estamos achando que Deus não vai perceber isso porque está dentro da nossa mente? Será que estamos achando que vai passar desapercebido do reino espiritual das trevas? Sendo que muitas vezes é Ele mesmo que está soprando na nossa cabeça? Pense nele, pense naquele outro, faça isso, faça aquilo, trazendo às vezes o cheiro da outra pessoa, a palavra da outra pessoa, o toque da outra pessoa, e nós estamos ali com qual pessoa? Com qual verdadeiramente nós estamos nos relacionando? O que ele trouxe ontem da parte de Lia, amados, impactou meu coração. Em primeiro lugar, fiquei irritada com a palavra. E depois eu fui meditar na palavra. Falei: Senhor, que profundidade que é essa que o Senhor está trazendo nas nossas mãos? E aí eu fui pegar o meu estudo e fui dar uma olhada, as rejeições, né? E aquilo que estava sendo dito ali, eu falei: meu Deus, por que eu tirei isso? Desse estudo eu ia só falar, só pontuar, ia para a próxima. E aqui, minha surpresa quando eu li isso, eu falei: meu Deus, há 17 anos atrás o Senhor havia falado isso comigo. Mas não nessa luz. Não de uma maneira tão real, onde uma mulher da tua palavra, da Bíblia, uma personagem da Bíblia viveu isso. Nos braços de um homem que estava clamando por outra mulher. Não estamos falando que Jacó estava errado. Ele estava enganado. Talvez ele estivesse errado por conhecer pouco a voz de Raquel e de Lia, não é? Que homem que é esse? Que a mulher chegou e ele não pediu para falar uma palavra? Nesse aspecto, talvez ele tenha sido culpado, não é? Então, amados, de qualquer forma, vamos, às vezes, culpado pelo próprio ambiente de mentira no qual ele estava inserido, porque ele também era mentiroso, ele também enganou alguém, ele também fez com que a sua voz fosse distorcida pelo toque do pai dele. O pai dele falou: a voz é de Jacó,
Mas eu toco e eu percebo Esaú. Vou liberar a bênção. Veja que ele caiu na mesma armadilha. Pode ter sido até enganado com a voz de Lia. Sim, tem mais essa. Estava alcoolizado. E o alcoolismo, amados, traz algumas portas, que já sabemos quais são. Iludido. Como o pai estava iludido, Isaac estava iludido porque ele queria comer rapidamente o manjar que Esaú iria trazer para ele. Veja os apetites da carne caminhando lado a lado com o engano. Esaú vendeu a primogenitura porque estava com apetite. O pai dá a bênção ao filho errado porque estava com apetite. Vamos logo, vamos comer então. Precipitações. Um pai cegado pela raiz de amargura que o próprio Esaú tinha trazido sobre a casa dele, porque as noivas, as mulheres de Esaú, não eram bem-vindas àquele casal, Rebeca e Isaac. Então, amados, são coisas que o Senhor vai trazendo. É motivação, sim. São desdobramentos de uma vida em que aquilo que Deus quer e Deus fala para nós estão, às vezes, tão distantes. Então, Deus está falando, sim, eu levo a sério o que você olha. E se eu levo a sério o que você olha, o que o seu olhar verdadeiramente captou e se transformou em algo de imaginação e um pensamento maligno, se você a desejou, eu estou falando para você que você está em adultério. Agora, nós desconsideramos que quando nós podemos nos deitar, nós podemos estar fazendo todos os tipos de manifestações das trevas. Então, amados, como Deus está cuidando de nós, em particular? Como Deus está cuidando das nossas vidas? A minha vida como pessoa, a vida do meu esposo, como estamos trazendo esse ensino para vocês, e a vida de cada um de vocês, trazendo um pouco mais de profundidade. Eu ia passar ao largo dessas palavras, ia trazer algo bem superficial. Mas aí o Senhor falou, veja isso. Então, amados, o leito foi maculado. Uma motivação maligna do coração do casal será imputada a eles. O leito foi maculado, não pelo adultério muitas vezes, mas pela falta também de posicionamento do casal. O adversário também sabe disso e se apropriará daquilo que lhe foi entregue. E a conta vai chegar. Como chegou para Jacó, para Lia, para Raquel, naquela salada de fruta. Estragadas, bem assim, por dizer, não é? Entre Labão, Jacó, Lia, Raquel, Bila, Zilpa, mais 12 filhos, num ambiente de tanta destruição. Sim, são os pais da fé, são os patriarcas, são os poderosos do Senhor. Mas quantos defeitos, quantas iniquidades, quanta transpassar do nosso Deus, quanto moer no nosso Deus. Deus os considerou, porque eles tinham algo chamado fé. E eles estavam trabalhando para que se aperfeiçoassem no Senhor, uns mais, outros menos, não é? Nós vemos Lia e Raquel naquela disputa, onde continuaram idólatras, feiticeiras por quanto tempo? Mas Jacó estava se purificando na presença de Deus, até se transformar num pai de multidões, num pai de nações, um homem posicionado depois por Deus. Ali sim, chefe de tribos, não mais de um bando. Então, amados, precisamos entender que Deus está falando conosco. Vamos colocar a casa em ordem. E quando se dá o casamento, muda-se a aliança. Então, observe isso. Quando Cristo vivo veio para mudar a aliança do sacerdócio, ele mudou a lei. Então, muda-se a aliança para o casamento, muda-se a lei. Quem rege agora é outra pessoa. E a esposa agora está debaixo da lei do casamento, não mais da lei da paternidade do pai e da mãe. Ela está num outro ambiente. Ela vai servir ao esposo, ela vai se deitar com o esposo. Do pai, ela dava carinho, ele dava carinho para ela, proteção, cuidado, mas havia um limite para o relacionamento dela com o seu pai. Mas agora ela está ali para formar uma nova família, muda-se o sacerdócio, muda-se a lei. E às vezes nós, como mulheres, não queremos entrar na lei nova que o Senhor está falando. Eu mudei o sacerdócio sobre a sua vida. Eu mudei o cabeça. Eu estou mudando isso e você não consegue enxergar que muda-se o sacerdócio. Eu te coloco agora debaixo de uma nova regência. E não é a regência da paternidade do seu pai, onde agora você vai ter que crescer e assumir a sua casa. Você será a dona da casa. Você será aquela que limpa, que varre, que cuida, que gerencia como uma mulher virtuosa e tem que estar com a lâmpada acesa quando chegar à noite, quando seu esposo estiver ali para ter uma atitude de intimidade com você e comigo. Então, nós precisamos entender, amados, que o Senhor está mudando os papéis das mulheres. Antes era filha, agora é esposa. E às vezes queremos ficar na infantilidade da filha. Como meu esposo falou uma vez, agora você quer ir comprar lá no shopping a papete
a Barbie, mas agora você já escolheu se relacionar na fornicação, agora você tem uma filha, e ela que quer a Barbie, a papete, e a bolsinha colorida, cheia de brilhos. Você se entregou à sua própria decisão, e agora está, a conta chegou. É dessas coisas que o Senhor está falando. Sim, amados, estamos trazendo isso para uma tristeza que produz arrependimento. E o arrependimento será gerado segundo o coração de Deus traz vida. O Senhor fala isso lá através de Paulo. Então, se o marido não assume a esposa, ele a rejeita. E por ser autoridade, o adversário também a adota. Você observe isso. Eu observo isso. Se ela é rejeitada, amados, pelo marido, o marido não a assume, ela também rejeita seu esposo, o adversário, porque ela também é a autoridade espiritual sobre a vida do esposo, ela é uma com ele. E ambos os rejeitam, Satanás os adota e faz aquela anarquia dentro de casa. E aí começa aquela inversão, e aquele casamento tão lindo, tão maravilhoso, dois pombinhos, onde um encontrava com o outro e ele falava, olha a lua, ela não se compara ao seu brilho. E agora ela fala assim para ele, olha a lua, ele vai falar, o que tem? O que tem a lua? Fica irritado. Ai, que coisa ruim isso aí. Mas eu já ouvi Essa isso, foi ruim, gente. essa foi ruim. Essa foi ruim. Mas é verdadeiro que eu já ouvi gente falando isso. É, Pode ser mas ruim. é ruim. É ruim. Mas acontece isso. Leve para outros lugares onde a sua imaginação vai. Amém. Olha lá, antes, sim, eu não sei, aqui não deu para pegar, mas vamos lá, amados. Depois a gente lê isso. E faz com que cada um deles produza o fruto dessa adoção maligna. A mulher literalmente está descabeçada e sem governo, e ele também, não é? Porque não assumiu o governo do Cristo vivo agora. Pois deixou o governo do seu pai e foi para o governo do seu esposo, mas esse não assume, pois não deixou os pais verdadeiramente pela morte. Então, olha que anarquia. Era tudo bastardo. Aqui tem uma que melhorou. Vamos ler essa aqui, ó. Tem uma que melhorou. Muito obrigada aí. Toca aí, irmã. Glória a Deus, irmã Fernanda. Olha a lua redonda com você. Piorou, gordo. Oh, meu Deus, é isso mesmo, porque no casamento o marido deixa de ter aquelas delicadezas. Ai, amor, você é tão fofinha. Mesmo que a gente é cheinha, gordinha, o marido fala isso, você é tão fofinha. Agora vem esse trem aí, redonda como você. É, mas o ventre que foi e voltou, foi e voltou, foi e voltou, foi o nosso, não é? Vamos deixar essas rixas de lado, em nome de Jesus. Vamos embora. Aleluia. Então, amados, não deixou os pais verdadeiramente pela morte, então não a assume porque era bastardo e não recebeu paternidade ainda, o que também passa a ser regido pela morte. Em ambos os casos não há governo, é ilegítimo, é ilegal, todas aquelas coisas que nós falamos. A bastardia, a fornicação, a masturbação prende o homem a ele mesmo, prende o homem a um passado sem destino profético. Depois, a bipolaridade e a esquizofrenia da rejeição. Quero trazer isso de uma maneira bem prática. Um mundo fantasioso firmado na palavra de Deus, mas colocado em prática pela carne. Por quê? Dentro da pessoa existe a rejeição, e é uma forma dela se precaver disso, da rejeição. E ela começa a fantasiar algo que não existe. Ela recebeu uma palavra, preste bem atenção, às vezes você recebeu uma palavra, seu marido vai andar ombreado com você. E todos os dias eu e você fazemos como Lia. Nós nos levantamos e falamos, agora ele vai estar ombreado comigo, porque eu fiz isso. Na oração do pastor Alexandre estava falando, deixa irmã, deixa irmão, de querer mudar as pessoas na força da carne, porque os nossos olhos foram para os nossos maridos, nossos cônjuges. E aí nós recebemos aquela palavra profética, e nós grudamos na palavra profética e ficamos naquela ansiedade. Quando vai se cumprir? Quando vai se cumprir? Quando vai se cumprir? E aí nós permitimos que o nosso esposo, a esposa, fique tão sobrecarregada de que a palavra de Deus tem que se cumprir, que nós começamos a fantasiar aqui dentro. E conforme isso vai demorando para acontecer, o que vai gerando no nosso coração? Aquilo que falamos ontem, a esperança adiada adoece o coração. Porque nós queremos que aquela palavra se cumpra na força do nosso braço. Não tomamos cuidado com a nossa alma, que precisa ser conquistada por aquela palavra que Deus falou, e Ele falou para nós, vai gerar essa palavra. Mas nós entendemos que aquilo lá vai ser muito rápido. Nós colocamos as metas e as expectativas de acordo com um mundo fantasioso, uma bipolaridade que criamos. E aí nós também ficamos bipolares, porque às vezes nossos esposos estão onde estão porque são esquizofrênicos. As esposas estão onde estão porque estão esquizofrênicas, bipolares. E o que quer dizer esquizofrênico? Não leve para o lado
Lili, vamos colocar assim, vou inventar uma palavra aqui, lílitico do negócio. Leve para o lado, amados, e que a palavra de Deus já nos fala isso, lá em Tiago, você terá uma alma dupla. O que é uma esquizofrenia? É uma alma dupla. E pode se transformar em muitas almas, na verdade. Mas ali na palavra traz uma alma dupla. Ânimo dobre. Alma dupla. Ânimo, alma, ânima, alma. Então, o que acontece? Às vezes aquela pessoa tem aquela alma dupla e você vai absorvendo que não, agora ele vai me amar, agora vai dar certo, agora eu vou fazer isso, agora eu vou fazer aquilo. E a pessoa nunca se manifesta, e os teus olhos nunca estão em Deus, e os meus olhos nunca estão em Deus, e nós vamos pegando para nós aquela bipolaridade. E aí, porque naquele dia que ele se manifesta melhorzinho, sabe aquele melzinho na boca que se passa da criança? Ou teve um rapaz que essa frase me marcou tanto, tanto. Ele falou para a namorada fazer o aborto. E aí eu e meu esposo falamos para ele, nossa, mas você falou para ela, você não quis assumir, e isso e aquilo, falamos um monte de coisa para ele. E ele falou assim, fica tranquila, fulana, depois eu dou um iogurtinho para ela, ela vai ficar bem. Meu Deus. Aquilo me fez mal naquela época, que nem crente eu era. Agora, hoje, pensando nisso, como às vezes passa-se um melzinho na nossa boca e nós voltamos àquele lugar. Nós fazemos como Tamar, já falei de Tamar e Aminon aqui, nós voltamos a fazer bolinho para Aminon e somos violadas, violentadas, porque, Senhor, o Senhor não me guardou, ele me violou de novo. Mas nós confiamos em quem? No marido ou na palavra? Na esposa ou na palavra? O Senhor está te chamando e me chamando, precisamos sair desses lugares de esquizofrenia espiritual, onde olhamos para as pessoas e as pessoas nos fazem ter alma dobre, alma dupla, porque permitimos. O Senhor está te chamando para um lugar mais alto. Amém? Em nome de Jesus, vamos para o próximo. Meu esposo não conseguiu falar hoje ainda. Não dá nem coragem. A hora que eu vi isso aqui, ó, não dá para ver, né? Tá cheinho. Desse lado e desse também tem mais umas partes aqui. São 5 páginas hoje. Falei, hoje eu vou ficar quieto aqui no meu canto, tá bom demais, né? Amados, nós precisamos entender. Nossa, aqui eu mandei para vocês, amados, um sonho do Bradesco. Um sonho que eu tive há muito tempo atrás. E eu cobrava o meu esposo com juros. Um sonho que eu tive, e o Senhor falou comigo. Nós já temos o amor do Pai. E esse engano faz com que estejamos no posicionamento como no sonho do Bradesco, só damos um desconto nas dívidas, mas não quitamos as dívidas. Amém? Sabe quando você passa o cartão e estourou, e aí você só consegue pagar aquele residual que eles mandam mês após mês e que come a nossa finança? É isso que nós fazemos pelo nosso marido, pelos nossos cônjuges. Nós pegamos aquele crédito que ele dá para a gente ali, aquele pouquinho de dinheiro, e falamos, sua conta está paga. Não está. O saldo devedor está lá muito grande, porque colocamos a nossa confiança naquilo que eles estão fazendo e não naquilo que eles estão crendo. Nós olhamos para ele e percebemos que a fé dele não aumentou 1 centímetro e nós confiamos e falamos, nossa, a fé dele não acrescentou, mas ele deu essa rosa para mim. Pronto. A fé dela não melhorou, mas ela fez esse carinho em mim. Pronto. Então estamos sendo iludidos pela nossa própria carne. O Senhor fala, quando você vir a fé dele aumentar, começa a pôr confiança naquilo que eu estou fazendo, é na minha palavra. Quantas vezes eu vi meu esposo me tratar bem 2, 3 dias, e depois tudo ruía diante dos meus olhos e eu ia para o mesmo lugar. Tamar e Aminon. Fez bolinho de abuso para mim. E eu ia para o mesmo lugar. Migalhas. Irmã pastora Lívia, muito obrigada. Migalhas. Então, nós pegamos, amados, essas migalhas e achamos, não, agora ele vai me suprir. E isso traz um efeito tão terrível no nosso psicológico, porque aquilo se torna viciante. Quando ele vai começar agora? Quando ele vai fazer uma coisinha para eu me saciar? A sua autoestima desce. Você fica naquela baixa autoestima terrível. E você é destruída. E aquele irmão é destruído. Porque olhamos e falamos, não, acho que da próxima vez vai dar certo. Eu vou melhorar a comida. E você está procurando se melhorar para apresentar algo melhor para ele. E ele não está nem aí, porque isso tudo é carne. E carne não pode ser saciada nunca, jamais. Ela é insaciável. A carne só existe em um lugar. Morte, cruz para ela. Então deixe de esperar no teu marido carnal, na tua esposa carnal. Pare com isso. Tire essa ilusão. Porque isso está construindo uma alma dobre em você. Nossa identidade está no nosso Pai, inteiramente sã. Em nome de Jesus. Aleluia, graças a Deus. Rejeite mesmo, irmã. E aí, mas tem tudo, mantemos tudo lá.
com o contrato da dívida assinado, a casa da penhora, nas multas, etc, etc. E o paga-me o que me deves ainda está no pescoço dos nossos maridos, porque confiamos no lugar errado, colocamos a nossa vontade no lugar errado. O Senhor está falando para nós. O Espírito Santo de Deus está falando para nós. Olhe para mim, para Cristo, para o Espírito Santo, para a palavra, e não para os homens, ainda que eles sejam alvos de muitas promessas. Não queira apressar a promessa de Deus a teu favor e a favor do teu esposo. Em nome de Jesus. A confiança deve estar depositada na palavra liberada por Deus. Esse foco errado para crer na mudança é fundamental para o adoecimento do coração. Crer no lugar errado é o adoecimento do teu coração. Discir no seu esposo, discir na sua esposa. Ela fez isso, mas não está conquistada. Ela fez aquilo, mas não está bem. Você vai perceber quando algo girar dentro do teu coração. O teu espírito vai testificar no teu espírito. E aí depois você vai ter que vencer os ditames da tua própria alma, que ficou desconfiada. Mas o teu espírito vai testificar no teu espírito que ele mudou. É outra guerra. Quando meu esposo mudou espiritualmente, ele falou várias vezes isso para mim. Você percebeu que eu mudei espiritualmente, porque o espírito testificou no teu espírito, mas a tua alma ainda não percebeu isso. E é verdade. Era uma verdade muito forte, muito firme, porque a minha alma não tinha recebido ainda. Então, é aquele orgânico, o espírito foi conquistado, foi recriado para aquela realidade espiritual. E daqui a pouco o Senhor vai fazer a conquista da minha alma, como está fazendo dia após dia. Estamos num processo. Aí depois, amados, nós temos aqui esse foco errado, tal. Assim diz o Senhor: maldito o homem que confia no homem e faz da carne o seu braço e aparta o seu coração do Senhor, porque será como a tamargueira do deserto e não verá quando vem o bem. Antes morrerá nos lugares secos do deserto, na terra salgada e inabitável. Olha para o teu coração, você que está passando com problemas no casamento. Se você não está exatamente nesse lugar, não verá quando vem o bem. Você se torna uma pessoa insaciável, porque você se tornou como ele. Ele não está saciado na sua carne, ele sempre quer mais, e eu também me torno como ele. Depois, eu morarei nos lugares secos do deserto. Veja a sua vida, é um deserto. Você fala, irmã, pastora, que deserto. E verdadeiramente, porque estamos confiando no braço do homem. E depois, a terra salgada é uma terra inútil e é inabitável. Então, que o Senhor nos dê. Que o Senhor nos dê graça para sairmos desses lugares. Amém? Então, vamos lá mais um pouquinho. Depois vamos ver se eu consigo dar um tempinho para o pastor Alexandre falar. Em nome de... À vontade. A problemática da rejeição dos filhos agora. A ausência da autoridade espiritual dos pais faz com que o filho passe por muitos problemas. Então, já há a problemática da bastardia. São adotados por Satanás e precisam sair desse lugar. Precisamos lembrar do princípio do ódio, que essa criança estava submetida quando nos relacionamos, sexualmente falando, para gerar a criança. E quando são rejeitados, eles são rejeitados aqui no sentido de tentar abortá-los, não é? E nós estamos fazendo um culto aí à egolatria, seja o motivo que for. Aí depois, quando não há casamento de fato dos pais, por quê? Porque eles estarão sem a legítima autoridade espiritual em sua vida, pois a família está em desordem. Estão verdadeiramente sem o pai como cabeça, a mãe em submissão, e isso demanda em confusão. A autoridade dessa criança foi transferida para outro. E aí nós queremos que nossos filhos sejam aqueles príncipes maravilhosos. Oh, meu Deus, só a misericórdia do Senhor. Que o Senhor nos ajude. Então, vamos lá para encerrar. Autoridades são roubadas quanto? Quando? Quando há ausência de paternidade, quando há rejeição no homem, quando há rejeição no casamento, quando os filhos são rejeitados. Todos esses lugares, a autoridade está sendo levada embora. Ela está sendo roubada. Agora, vamos nos lembrar de Esther um pouquinho. O que Esther fez? Ela se posicionou como rainha quando Mordecai a incentivou. E depois o rei teve que falar para ela novamente, filha, esses decretos eu não posso revogar, mas você pode criar novos decretos. Deus está falando, onde está a tua autoridade agora como cônjuge, como pai de família? Onde está a tua autoridade agora? Quantos vamos permitir que essa ausência, essas ausências, essas rejeições, essas manipulações, esse casamento não casado, filho e marido que não conseguimos gerenciar porque a nossa
manifestação em casa está tão confusa, tão perdida. Quanto vamos usar de autoridade como a rainha Esther deveria usar? Nós estamos no tempo de decretarmos coisas novas, porque Deus quer semear as coisas novas. Nós voltamos agora para o ambiente de Sivan, o ambiente onde o pai é o Deus que nos dá força, e o ambiente onde o marido semeia coisas novas. Ele nos cobre, nos protege e semeia as coisas novas. Quantos de nós vamos romper nesse ciclo? Nós estamos saindo do tempo da guerra. A primavera está acabando e a primavera é o tempo da guerra. E o Senhor está falando: se você começar a plantar agora, começar a plantar a sua guerra, permitir que Zain, a espada de Deus, venha e comece a cortar tudo aquilo que não provém de mim, como semente mesmo, você plantando coisas novas, você vai ter uma outra colheita. Quando chegar no tempo da colheita, você vai estar com seus molhos vindo, ainda que chorando, lamentando, porque é um tempo ainda de lamento na presença do rei, é um tempo de espada, amados, e a espada está se volvendo contra nós. Então não retenha a sua espada do sangue, mas permita que o sangue imundo, profano, seja colocado para fora, seja aberto e aquilo jorre, sem detença. Ah, pastora, mas vai doer? Vai sim. Mas o Senhor vai fazer coisas grandes e firmes a nosso favor. Amado, tem um versículo que eu gosto muito. Se forem destruídos os fundamentos, o que poderá fazer o justo? Se não temos fundamento daquilo que a palavra de Deus nos diz, o que você vai poder fazer? O decreto era contra o povo de Deus. Fundamentos, é Salmo 11, 2 e 3. Nós precisamos entender isso, amados. Havia um decreto diante daquele rei, e diante daquela rainha, e diante daquele povo. Mas Deus falou: faça novos decretos. Como vamos fazer novos decretos se os fundamentos que vão profetizar os novos decretos não forem Cristo e a sua palavra santa e bendita? Com os fundamentos da pecaminosidade que ele faz subir. Nós precisamos entrar em linha com aquele que tem fundamentos para nós modificarmos as nossas vidas. Em nome de Jesus. Amém. Aqui tem um outro. Pois eis que os ímpios armam o arco, põem as flechas na corda, para com elas atirarem às escuras, aos retos de coração. Rejeição que gera ausência de paternidade e, por consequência, de autoridade. O Senhor está falando para você e para mim. Saia desses lugares de dor. Saia desses lugares e tome posse da paternidade do Pai, o Deus que te dá força. Saia desses lugares. Entre na paternidade de Deus. Comece a rejeitar com todas as forças do teu coração. Eu não vou ficar nesse lugar. Eu não vou ficar nesse lugar. E se aquiete naquilo que Deus está te dando. Não coloque aquilo como um alvo lá na frente e nunca desfruta daquilo que Deus está fazendo agora. Desfrute daquilo que Deus está fazendo agora, mas tenha o teu objetivo. Eu prossigo para o alvo. Eu prossigo para o alvo, mas eu desfruto do que Deus fez hoje em mim. Hoje Ele fez eu descobrir que eu sou filha amada. Mas eu ainda não tenho essa realidade construída dentro de mim. Mas eu já vou começar a desfrutar disso. Senhor, onde tem mais para mim dessa paternidade? E Deus vai fazer a obra. Em nome de Jesus. E a semana que vem, amados, nós vamos começar aqui com a página 4, o que Cristo quer, não é? Não tem muita coisa, e eu creio que nós vamos conseguir terminar, sim, a semana que vem, com aqueles decretos, em nome de Jesus. Amém? Isso mesmo, irmã. Não vou poder ficar nesse lugar de ausência de paternidade, porque eu sou herdeira. Muito bom essa palavra. Nós somos herdeiros. Precisamos assumir essa autoridade. Amém? Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém? Pastor Alexandre vai orar por nós. Amém? Ele vai falar. Eva. Falar um pouquinho de Jacó, porque assim, ontem eu fiquei pensando nisso, né? E uma irmã falou assim: ele estava bêbado, verdade. Mas se você que já se relacionou sexualmente alcoolizado, pelo menos no meu caso, ou você não consegue se relacionar, no caso do homem, não tem ereção, não tem como, de tão bêbado que tá, ou se relaciona normalmente. Eu não via diferença nenhuma a ponto de eu estar deitado com uma outra mulher e, e aquilo passar desapercebido. Sim. O problema, nós temos aí um problema que seria a primeira vez, então ele não teria nenhuma experiência com Raquel para perceber que agora era outra mulher, numa conduta diferente, num toque diferente. Isso aí falava contra ele. Mas, ao mesmo tempo, como homem,
poderíamos dar uma nota 0 para ele, porque 7 anos olhando aquela mulher, as memórias visuais de um homem para uma mulher, eu acho impossível no momento de um relacionamento, se você relar nessa mulher, você não perceber que é outra. Mesmo que Lia tenha usado a estratégia orientada pelo pai, não abra sua boca. Pode ser que ele falou isso para ela, não fale nada, que ele vai perceber que é você e você vai ficar sendo rejeitado e você não casa mais. Ele poderia ter ameaçado ela a esse ponto porque Labão era Labão. Mas no toque, Deus. hã? A irmã tá falando que vai sair. Tá falando, vai com Deus. Deus abençoe. Mas, Padre Madivinha, Deus abençoe, bom dia. Sim. Mas No no toque. toque, para mim, se torna inviável, impossível ele não ter percebido de alguma forma que não era Raquel. Sim. E por que ele não percebeu? Por causa do ambiente espiritual que ele estava inserido. Ele era um usurpador. Sim. Nós não podemos esquecer aquilo que ele era. E aí nós focamos bastante em Jacó como usurpador e focamos bastante em Labão como usurpador, como mentiroso, como enganador, que é o seu tio. Mas se a gente voltar um pouquinho à história, a mãe dele era uma tranqueira de marca maior, Sim. Rebeca. Ele é triste. Enganadora, mentirosa, falsa, usurpadora, desrespeitou marido, traiu a confiança de um filho. A vida de Rebeca, o que ela transferiu para Jacó naquela atitude foi absurdo. Sim. Então Jacó estava debaixo de uma regência muito grande, porque ele enganara o seu pai juntamente com a sua mãe. Sim. Ele herdou essa linhagem dela, é claro que isso aí veio da parte dela. E aí ele foi só enviado por ela para a casa de Labão, o bonzinho Labão. Aí chega lá, o cara tá debaixo dessa maldição da mãe, debaixo dessa genética e DNA da mãe e na casa do tio. E o que ele vai fazer? Ele vai ser, na primeiro compromisso que fizeram com ele vai ser enganado, Sim. porque é um ambiente espiritual que ele está. E o enganado, ele se machuca e machuca os outros. Que foi o que aconteceu com ele quando ele se deitou com Lia naquela noite, naquela tenda, bêbado sim, mas consciente. Porque se nós pegarmos Ló para mim, ele estava bêbado, as filhas dele, as duas filhas dele, uma embebedou num dia, outra no outro, para terem descendência. Sim. Mas eu creio que Ló, ele endemoniou. Sim. Então, na verdade, porque se você for ver as duas mulheres que tiveram as descendências, foram inimigas do povo de Deus, as duas descendências. Sim. Então, para mim, aquelas meninas, elas se deitaram com o pai, bêbado, mas que foi possuído, foi endemoniado, e elas conceberam num ambiente espiritual totalmente demoníaco e geraram, então, inimigos do povo de Deus para sempre. Sim. Então, Ló, na verdade, ele inexistia ali. Agora, o bêbado, ele fica consciente, ele está se relacionando. Só que o ambiente espiritual que ele estava envolvido de engano fez com que ele não percebesse aquela mulher. Nem no cabelo, nem no rosto, nem no corpo. Gente, é impossível isso para mim. Não tem como. Mesmo que eu nunca tenha se deitado com ela, se eu relar nela, Me de alguma deitado. forma. Hã? Me deitado. Mesmo que eu... Mesmo que eu nunca tenha me deitado, mas se eu relar, alguma coisa eu vou ter que fazer. Não é a Fátima. Não tem como isso para mim. Elas não eram gêmeas idênticas. Então não tem, para mim não tem lógica nenhuma a não ser o ambiente de engano que ele estava inserido. E esse ambiente de engano que ele estava inserido, então a primeira, ele estava colhendo aquilo que ele plantara lá com o pai, Sim. aquilo que ele cedeu à ordem da mãe, porque aquilo interessava para ele, ele era ambicioso, ele queria aquilo. E dentro desse quadro de ambição, dessa busca daquilo que ele queria conquistar, então ele pegou e foi já enganado naquele dia. E ele feriu demais Lia, e ao amanhecer ele ficou demasiadamente ferido. Então, o enganado, ele engana, ele é enganado e ele está debaixo de um ambiente que ele fere e é ferido. Então, a gente precisa se libertar totalmente disso. Mas esse ambiente, e Lia foi o recheio desse sanduíche diabólico. Meu Deus. Labão, Lia
Jacó. Meu Deus. E ela, a mussarela com o presunto ali no meio, Meu Deus. e Raquel observando de fora outro recheio Meu Deus. daquele mundo de engano, aquele mundo de mentira, aquele mundo de interesse, aquele mundo de usarem aquelas vidas para conquistarem alguma coisa. Sim, meu Deus. Ah, mas Jacó estava com o coração limpo, porque ele estava trabalhando os 7 anos para pegar a mulher e foi enganado. Sim, mas ele estava com a vida dele limpa naquele momento, naquela atitude, mas debaixo de que regência? É. O que estava esperando ele ali na frente? O que ele iria colher dentro daquele ambiente de agora de lealdade, ou de trabalho, ou de entrega? Ele não tinha limpado a vida dele. Sim. Ele não tinha acertado a vida dele. Então a gente olha e fala assim: ah, tadinho de Jacó. Labão enganou ele. Mas a gente tem que voltar um pouco o negócio, porque senão a gente acha tudo injusto. Tadinho de Jacó, tadinho não sei de quem, tadinho não sei de quem, tadinho, e a gente vai entrando nesse ambiente. Então, a gente ficar bem atento a isso. O enganado, ele engana, ele é enganado, ele fere e ele é ferido. E ali, então, o que cegou Jacó foi justamente o ambiente espiritual que ele estava inserido. Então, às vezes a pessoa fala uma coisa e fala, cara, mas como que ele não viu isso? Como que ela não viu isso? Como que tá? Porque ela está enganada, encantada pelo ambiente espiritual. Não tem lógica mesmo, aquele negócio. É uma coisa simples, mas esse dia eu fui no mercado e a pastora tinha mandado a lista. Maçã, banana, lá. O último item era chá mate. Aí eu peguei todas as coisas sem olhar na lista. Aí parei o carrinho no mercado e olhei a lista assim, ó, olhando, e eu li só assim, ó, maçã. Voltei no hortifruti, peguei a maçã e fui pro caixa. Cheguei em casa sem o chá. Então, que tipo de manifestação? Eu não me conformo com isso. Aonde está tanta desatenção, tanta burrice, tanta falta de concentração? O que aconteceu naquele momento que o negócio na minha cara, escrito ali, chá, e eu só leio a maçã, e para mim o resto todo eu fiz. Para mim isso não é normal, de verdade. Ah, pastor, isso acontece comigo. Para mim não é normal. Para minha vida eu não me conformo com isso. Eu não aceito isso, porque não dá. Se eu fosse com aqueles itens na memória e esquecesse de um, razoável. Mas anotado, aí não dá. Aí alguma coisa ali me cegou, fez alguma coisa estranha, até porque há um ambiente muito sério em torno desse item esquecido, porque é o que ela está tomando. E como ela já foi muito ferida por coisas dela que eu deixava meio para trás, não dava importância, é facinho do diabo pegar e vir e falar assim, ó, nem o seu chá, você não está tomando leite, você não está tomando... O que você está bebendo, nem isso ele trouxe, ele esqueceu só disso, foi de propósito. É 2 palitos para acontecer isso. Sim. Aí eu fui no mercado aqui do lado da minha casa, encostado aqui na igreja, e comprei 2 caixas de 250 gramas, meio quilo de chá tá aí em casa. Entendeu? Mas o fato é que tem alguma coisa espiritual. Então, se está acontecendo alguma coisa assim muito fora do padrão na sua vida, no seu esposo, começa a repreender, porque realmente é um encantamento. É um ambiente de cegueira que é liberado e a pessoa não vê aquilo, não percebe aquilo, e para ela Sim. tá tudo tranquilo. Para ela é aquilo lá. Ela fala assim, cara, mas você não enxergou isso? Você não viu isso? Não, não vi. E a pessoa não viu mesmo, porque ela está impedida de ver. Mas estava aqui na sua frente. Você passou em cima, você quase não vê. Porque é uma coisa que está debaixo de uma regência aonde vem a cegueira e acabou. Sim. Amém? Amém. Glória a Deus. Você ora então? Ora. Glória a Deus. Os abençoe. Shalom. Papai, em nome de Jesus, te louvamos e te agradecemos pela tua santa palavra, Pai. Sim, Jesus. Ô, Pai querido, bem que tem aquele hino e também está escrito na tua palavra, ateu-se fogo o meu coração, por causa das tuas santas palavras. Aleluia. Ah, Senhor, tu tens trazido umas palavras tão santas para nós, Senhor, para que nós possamos nos santificar, Senhor, diante de ti, e tornarmos uma noiva aprazível, Sim, perfumada Jesus. para ti. O bom cheiro de Cristo precisa exalar de nós e é isso que queremos. Por isso, nos ajuda, Pai. Ajuda meus irmãos, as minhas irmãs, ó Rei da Glória. Ajuda a minha vida, meu esposo, ó Pai querido, a vida do meu filho, minha nora, Pai querido, em nome de Jesus, a andarmos na beleza da tua santidade, porque a santidade convém à tua casa. Queremos ser um povo, ó Rei da Glória, que tu te agrades da nossa formosura, porque
cantamos ao Senhor um novo cântico, e tu, Senhor, quando adoramos ao Senhor, o Senhor nos dá a tua aparência para nós, a tua semelhança, porque tu disseste, torne-se semelhante a Ele todo aquele que o adora. Sim, E quando nós adoramos ao Senhor, nos tornamos semelhantes a ti, e ficamos uma noiva atraente para o nosso Cristo. Nós estamos falando de obra, estamos falando de semelhança, Pai. Estamos falando do mesmo lugar espiritual do qual o nosso Cristo rege. sim, Jesus. Queremos, como rainha, reger com Ele, para que o nosso amor seja aquele amor, ó Pai querido, beija-me com os beijos da sua boca, Senhor, verdadeiramente, para que entremos naquele lugar de leito de folhas viçosas, ó Rei da Glória. Glória a Deus. E queremos que tudo isso seja reflexo, o casamento em casa, mas o casamento com Cristo no céu seja reflexo. Em nome de Ó Jesus. Pai querido, numa intimidade íntima e sincera contigo, em doce comunhão, profunda e santa intimidade. Glória a Deus. Ah, Pai querido, desfrutarmos da direção que tu tens para nós. Pai, nos ajuda, muito, Senhor, muito, e nos traz gratidão a tudo quanto tu tens falado a nosso respeito, a nosso favor, porque tudo isso é para nos lavar, nos colocar nos lugares altos da liberdade. Tu queres nos fazer um povo livre. Sim, Jesus. Verdadeiramente somos livres. Se Cristo vos libertar, verdadeiramente somos livres, Sim, Jesus. porque Ele pagou o preço do nosso resgate. Ah, Pai querido, queremos retribuir esse preço através da fé, em nome de Jesus, que opera pelo amor. Em nome de Jesus, amém e amém. Graças a Deus. Amém, amados. Amém. Tem alguém que pediu oração? Aleluia. Aleluia. Amém. Irmã Adriana, estou com falta de concentração e esquecimento. Pai, em nome de Jesus. Sim, Jesus. Rei da Glória, tu conheces os lugares onde essa mulher passou, Senhor. Sim, Pai. Nós clamamos, ó Rei da Glória, uma nova reativação dos neurônios, ó Rei da Glória, que o adversário quer colocar, ó Pai querido, para não funcionarem, para não serem ativados, ó Deus, e trazerem a concentração e a memória da tua filha por uma memória saudável, sarada, Senhor. Antes dizemos agora, a memória que foi tocada por contaminações, agora, sejam purificadas pelo sangue de Jesus, agora. Pai querido, assim também como a concentração dela, tudo aquilo que é necessário, Senhor, não tem entendimento científico do que é necessário para formar a concentração. Eu sei que alguns elementos ali precisam funcionar bem, por isso eu digo, elementos que formam a concentração comecem a funcionar bem. Em nome de Jesus, sejam destravados nas regiões espirituais da maldade, em nome de Jesus, essa mulher comece a se desenvolver, ó Deus. E uma das coisas que eu te peço, Pai querido, numa outra live, ela falou algumas coisas do particular da sua vida. Então, em nome de Jesus, eu lhe peço, ao Rei da Glória, visita essa mulher e destrava ela de todos esses lugares aos quais ela passou e foram imputados a ela, Pai querido, algumas legalidades, moedas que o adversário trouxe contra ela. E agora, Pai querido, ela está escravizada em alguns lugares por conta do adversário. Manda, e colocou as suas estacas ali e falou, é meu. Não, nada dessa mulher é teu, tudo é do Senhor. E nós tomamos agora, em nome de Jesus, a espada do Espírito e desligamos ela dessas regiões espirituais da maldade e colocamos ela nos braços eternos do Pai, para que ela seja novamente, ó Rei da Glória, tocada por uma memória santa, saudável, poderosíssima, ó Deus, livre de todo abuso, de toda violência, de todo espancamento, de tudo aquilo que o adversário quis implantar no mais profundo do DNA dessa mulher, no mais profundo da alma dela, no comportamental dela, em nome de Jesus, que ela comece a receber a cura que procede do Pai, que a toma nos braços e diga, vem aqui, nos pastos verdejantes, porque eu sou teu Pai e teu pastor, eu pastoreio tua alma, até que você seja saciada do rio das águas, águas cristalinas. Toma, Pai querido, a imaginação dessa mulher. Toma, Pai querido, o lugar da concentração dessa mulher e transforma, porque tu disseste, nós temos a mente de Cristo. Ô, papai, começa a implantar, dia após dia, a mente do Cristo vivo. Em nome de Jesus. Para teu louvor, para tua honra, para tua glória. O Senhor é Deus. Em nome de Jesus. Amém e amém. Mateus tem 29 anos, para quem perguntou aí. Deixa eu falar um pouquinho a respeito dessa parte de concentração, porque eu tenho entendido a respeito de mundo imaginário. O mundo imaginário é uma rota de fuga que a gente adota para que a gente possa fugir do mundo real. Sim. Então, através, a minha esposa conversando comigo antes de ontem, ela falando a respeito de drogas, de vício, né? Especificamente a gente estava falando disso, o viciado em drogas, aquele que busca o refúgio nas drogas, ele quer
O mundo, ele quer outro mundo, ele quer sentir outras sensações, ver outras coisas, pensar outras coisas, ele quer o efeito daquela droga no corpo dele, ele vai sair do mundo real. E ele vai financiando isso, ele vai pagando por aquilo por um tempo, anos, meses, sei lá quanto tempo, até que ele então se converte, e agora ele está com uma dificuldade muito grande na área financeira, por exemplo, que é uma marca muito forte para quem era viciado. E o que eu entendi? Que o mundo real começa a resistir a essa pessoa. E como ela se relacionou muito com o mundo imaginário, como ela recusou muito o mundo real e financiou muito isso, quando ela volta para o mundo real e ela quer encarar esse mundo de frente, esse mundo real não responde mais para ela. E talvez essa falta de concentração que a irmã esteja passando, e que às vezes a gente passa, pode estar ligado a isso. A gente se refugia tanto de alguma forma no mundo imaginário, que quando a gente tem que encontrar e enfrentar o mundo real de frente, enfrentar realmente as coisas que nós fugimos, muitas vezes, o que é o mundo imaginário? Às vezes fala assim, mas eu não tive nenhuma viagem assim. Mas o É, mundo imaginário ele pode ser pequeno, no sentido assim, eu vou deixar isso aqui para depois eu encaro, eu vou pensar em outra coisa, fazer outra coisa, e você vai fugindo daquilo, vai fugindo das responsabilidades, daquilo que é daquele dia, e vai criando um mundo imaginário, sim. vai entrando nisso de alguma forma. Um joguinho que a gente vai jogar para distrair é um mundo imaginário. É, Deus, tremendo. Marido, filho, escola, conta, Meu Deus. trabalho, um joguinho. Eu vou distrair um pouquinho aqui. Eu vou fazer uma compra, eu vou no shopping, eu vou no mercado. Vamos criando gatilhos de um mundo imaginário. Por quê? O que é um mundo imaginário? Tudo que a gente foge da realidade. Sim, Tudo que a gente foge daquilo que a gente tinha que enfrentar e a gente está jogando fora. Quando a gente se conscientiza de algumas coisas, a gente fala, não, agora precisa enfrentar isso, automaticamente existe algo dentro de nós de ilegalidades que vai querer te jogar para o mundo imaginário de novo, sim, porque é isso que o diabo quer. E aí pode ser que essa ausência de concentração, essa ausência de foco sim. esteja ligado a isso. De tanto que nós buscamos e nos refugiamos do mundo imaginário. Então se desligue disso. Em nome de Jesus. Ore para que o Senhor te tire desses ambientes de mundo imaginário e te faça compatível com o mundo real. Para Amém. que em todas as áreas, aí, se financiamos isso através de drogas, de vícios, de prostituição, de qualquer coisa, que a gente seja livrado também. E se isso foram coisas pequenininhas, como a gente falou, mas que também a gente volte e enfrente o mundo real, de frente mesmo, concentrado em nome de Jesus. Amém. Amém? Amém. Glória a Deus. Deus Aleluia. abençoe. Até amanhã. Até amanhã não. Até Segunda, segunda-feira. em Bom nome de final de Jesus. semana. Shabbat. Shalom. Deus abençoe. É Shalom, isso aí. shalom, amados. Deus abençoe. Em nome de Jesus, muito obrigada. As pessoas têm colocado tanta coisa lá no grupo, amados. Muito obrigada. Sempre é bom ver que vocês estão se movimentando. É muito bom isso. Deus abençoe mesmo, em nome de Jesus. Obrigada. Amém? Shalom, shalom. Tudo com Deus. Shalom.